Se Deus te der hoje aquilo que você precisa, se Deus fizer o milagre que você tanto quer hoje, se Deus colocar nas tuas mãos tudo aquilo que você tem orado hoje, será que tu tem estrutura emocional para suportar? Se Deus te der tudo que você tem orado e pedido, será que você tem estrutura, né, não somente emocional, mas espiritual para suportar o que Deus tem para derramar sobre a tua vida? E às vezes por zelo, por misericórdia, por bondade dele, ele vai dando as coisas aos pouquinhos. Graça e paz, povo amado de Deus. Hoje é um excelente dia para viver milagres. Como é que você está hoje? Não sei como é que você está, não. Eu tô mais ou menos. Tu não perguntou não, mas hoje eu tô mais ou menos. Mas vou ficar boa, porque Deus é bom e o diabo não presta. Amém? E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que é uma estação mesmo que eu tô vivendo, talvez você esteja vivendo também, que é aquele tempo que existe entre a promessa e o cumprimento da promessa, né? Eu estava pensando sobre isso, o que é que a gente precisa fazer, o que fazer quando a promessa demora. O que fazer quando Deus já te prometeu algo, Deus já te garantiu algo e a promessa está ali demorando. O que é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? E aí eu me lembrei de um texto que está lá em Abacuque 2, na verdade eu vou ler só o verso 3, tá? Que diz assim, ó, esta é uma visão do futuro. Descreve para mim, esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. É tão interessante porque, todo mundo gosta de receber promessas de Deus, não é? Todo mundo gosta de receber promessas e o problema não é receber as promessas. O problema é permanecer no processo, vivendo, né, aquilo ali, esperando o tempo certo. Às vezes a gente diz assim, ai Deus, eu tô esperando e não chega. Eu tô vivendo um tempo como esse, né? Existe uma promessa sobre a minha vida que eu vou ser uma mãe. E eu tô no tempo da espera. E esse tempo até a promessa se cumprir é um tempo meio esquisito. É um tempo meio estranho. Eu digo que é um hiato, é um intervalo, né, que existe, que é o processo, que é a forma como Deus nos treina, né? Existe um espaço entre o que Deus nos falou e o que os nossos olhos estão vendo. E aí a pergunta não tem que ser, Deus falou, a pergunta não é essa. A pergunta tem que ser assim, o que é que você faz enquanto aquilo não se cumpre? Porque às vezes a gente coloca as promessas de Deus em xeque, a gente começa a duvidar. Será que Deus prometeu mesmo? Será que Deus falou mesmo? Será que Deus disse mesmo que isso ia acontecer? Será que eu não me confundi? E às vezes a gente está debaixo de uma palavra, mas o tempo vai fazendo com que a gente desanime. E acha que nada vai acontecer, nada vai chegar até ali, mas o nosso Deus, ele trabalha no processo, não somente no nosso destino, né? Se você for olhar para a vida de Davi, e para mim é a vida que mais representa isso, o profeta Samuel chega até Davi, vê que loucura, o profeta Samuel chega, vai ungir Davi, vai dizer que ele vai ser o rei de Israel, vai derramar óleo sobre a cabeça dele, vai levantar ele como um pastor, um rei, um líder de Israel. E depois que aquilo ali acontece, sabe o que vai acontecer? Ele vai se embora, volta para pastorear as ovelhas. Ele volta à vida comum, ele volta à vida normal dele, porque anos se passam até que ele se torne rei. A gente acha que as promessas de Deus virão assim, mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente pensa em Abraão recebeu uma promessa e ele tentou acelerar um pouco as coisas, porque demorou, nos olhos dele demorou demais. E ele colocou ali os carros, as carroças na frente dos bois e tentou acelerar as coisas e se atrapalhou, porque foi aí que veio Ismael. O filho da promessa era Isaac, mas aí vem Ismael, porque ele se coloca na frente daquela promessa, se atrapalha toda. Então não tente colocar a mão em algo que Deus já prometeu. Ainda que a promessa esteja demorando, ela está de pé, né? A promessa não chega no dia seguinte. Abraão, ele precisou esperar décadas e décadas e décadas. Enquanto ele esperava por um filho, Deus estava formando nele um pai. Isso é algo que Deus falou muito comigo, assim, sabe? Eu, como estou nessa estação de espera por uma filha, eu tenho entendido que enquanto eu espero, Deus está formando em mim uma mãe. Assim foi com Abraão. Enquanto ele esperava o filho, Deus estava formando nele um pai. Enquanto Davi esperava o trono, Deus estava formando nele um rei. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus não prepara só aquela promessa. Deus prepara as pessoas para receberem a promessa. Porque muitas vezes a gente não tem a estrutura necessária para suportar aquilo que Deus vai nos dar. Se Deus te der hoje aquilo que você precisa, se Deus fizer o milagre que você tanto quer hoje, se Deus colocar nas tuas mãos tudo aquilo que você tem orado hoje, será que tu tem estrutura emocional para suportar?
Se Deus te der tudo que você tem orado e pedido, será que você tem estrutura, né, não somente emocional, mas espiritual para suportar o que Deus tem para derramar sobre a tua vida? E às vezes por zelo, por misericórdia, por bondade dele, ele vai dando as coisas aos pouquinhos. Ele vai nos forjando, ele vai nos formando, ele vai nos esticando, ele vai nos ensinando. Então, aprenda a esperar os processos, esperar os tempos de Deus. Não se coloque na frente, não tente acelerar as coisas como Abraão fez, né? Deus não está interessado somente no que você vai viver, ele está interessado em quem você está se tornando, né? Em quem é que tu está se tornando enquanto você espera? Pensa sobre isso. Para de agonia, para de querer acelerar tudo. Porque a demora não significa que Deus esqueceu, significa que ele sabe o tempo certo, é na hora certa. Não é no tempo do teu irmão, é no teu tempo. José, eu amo a vida de José porque José recebe um sonho, né? Mas depois do sonho, o que acontece depois do sonho de José? Depois do sonho de José as coisas só pioram. Vem o poço, vem a escravidão, vem a prisão, vem a acusação, vem perseguição. Ele estava debaixo de uma promessa, ele estava debaixo de um sonho. E as coisas só pioram. E isso é contraintuitivo. Isso é como remar contra a maré. Deus está dizendo uma coisa, tu vai ser isso, vai acontecer assim, vai acontecer assim. E a gente tá tudo piorando, e a gente não entende. Como é que Deus vai me levar até aquele lugar? O seu papel não é compreender, o seu papel é confiar no Senhor. E ponto final. Deus não te chamou para entender nada, bonitinha. Deus te chamou para confiar no Senhor, né? E quando essa história de José é uma história que fala muito comigo, porque Deus não havia cancelado o sonho de José. Estava de pé, estava tudo certo. Mas Deus estava construindo José. Deus nunca abandona aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou, ele não abandona. Quantas vezes você achou que por algum motivo você estava atrasado? Quantas vezes você achou, eu estou atrasado, nada acontece, né? E Deus estava ali te preparando. O maior perigo da espera é a gente tentar ajudar a Deus e fazer do nosso jeito. É entrar pelos nossos caminhos, né? Que foi o caso de Abraão que eu contei, quando ele tenta se atravessar no processo. Quando Deus promete algo, a gente não precisa manipular situações. Quando Deus promete algo, eu não preciso forçar nada, eu não preciso me atravessar em nada, porque quem cumpre é Ele, na hora dele, conforme Ele quiser. Não é do seu jeito. Então, enquanto a promessa não chega, continue fiel, continue e permaneça. Eu falei de Davi, né? Davi é ungido ali, rei, e ele permanece fazendo aquilo que ele fazia, pastoreando as ovelhas, obedecendo seu pai, cuidando da sua própria vida, seguindo, né? Deus diz que ele seria rei, havia uma promessa, mas a realidade dele continuava a mesma. Mesmo assim, ele permanece fiel. Então, continue orando, mesmo sem sentir, continue buscando, continue adorando, continue sendo fiel, mesmo que nada pareça estar mudando. Ju, mas nada parece que está mudando. É que nem quando Deus promete chuva e não vem uma gota d'água. Eu amo aquela história do povo de Israel rondando aqueles muros, porque eles rondaram por muitos dias ali. E não vinha um negocinho na parede, não ruiu nem um pedacinho. E eu fico imaginando que eles olhavam para aqueles muros e diziam assim, meu Deus, a gente já está no 5º dia, a gente já está no 6º dia, e não vem uma única rachadura. Mas a riqueza do evangelho é continuar e permanecer mesmo quando a gente não está vendo nada, né? Então continua, continue, permaneça fiel, né? Talvez você esteja vivendo esse espaço entre a promessa e o cumprimento, e você talvez esteja se perguntando, será que Deus esqueceu? Será que ainda está de pé? Será que ainda vai acontecer? Será que realmente, né, vai acontecer? Mas Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chegará atrasado. O relógio de Deus, a forma como Deus marca o tempo, não funciona no desespero. O relógio de Deus não funciona no desespero, é no tempo dele. Compreenda isso. Funciona no propósito dele. O tempo não cancela aquilo que Deus falou. Está de pé. O tempo não tem o poder de cancelar aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Então, tão somente confia no Senhor. Não seja tão ansioso. E espere o tempo do Senhor. Amém? Eu oro para que verdadeiramente a gente aprenda a esperar os tempos do Senhor. Esperar Deus cumprir as promessas, porque quando Deus cumpre é muito melhor do que quando a gente se atravessa no meio do caminho. Amém? Se de alguma forma esse vídeo, essa mensagem falou com você, manda para alguém, deixa alguém lembrar disso também, que tem um Deus trabalhando em favor dessa pessoa
Tem um Deus em favor da gente, tem um Deus que está lutando e guerreando pela gente. Então compartilha com alguém, curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, toda segunda-feira a gente tem vídeo novo. E eu espero você no próximo, né? Se Deus quiser. E não esquece, hoje é um excelente dia para viver milagres. Amém?